O que eu Isso. queria saber, eu acho que é justamente o que a gente já vem na pergunta do cast, né? Até onde a gente pode classificar um jogo como RPG, né? Porque assim, hoje você, que nem você falou, hoje a gente tem jogos que tem características de RPG dentro dos jogos. A maioria dos jogos tem. A gente já citou aqui corrida. Você tem até em futebol que a gente não citou, mas você pode melhorar lá os status do seu personagem. Sim, Lá no seu sim. Fifinha, no seu Pro Evolution, só que nem sei se existe ainda essa série. Mas você pode fazer isso também no futebol, no corrida. Mano, pode falar um jogo aí. Vai ter uma característica de RPG. Hoje em dia, ela tá misturada em tudo quanto é gênero, né? As características de RPGs. Mas até onde a gente pode falar que um jogo é de RPG ou se ele é um jogo misturado? Que nem no caso do Zelda que eu tava vendo, em alguns sites eles não querem falar que o jogo é RPG, eles falam que é ação e aventura. O site da Nintendo tá lá falando que ele é RPG. Mas a gente tem jogos como, por exemplo, Nier Automata, cara, que é um jogo frenético de ação desenfreada, entendeu? Vai falar que não é RPG? Você tem Só porque é melhoria ação. do Não, mas personagem. Você... eu vou te falar. Eu vou te falar que eu fiquei meio relutante. Porque assim, eu pulei a geração Play 3, né? Eu não tive os videogames por escolha mesmo. Quando saiu o Play 3, eu preferi comprar o Play 2 e ter toda a pirataria do Play 2 meu alcance, né? Pensamento daquela geração, eu pensava dessa forma, né? Então eu pulei o Play 3, quando veio o Play 4 eu decidi ir tudo pro original e tudo mais. Mas assim, então eu perdi um meado aí de RPGs que para mim foi assim, por exemplo, quando falaram, saiu Horizon Zero Dawn e falaram, isso é um RPG, isso não é um RPG. Eu olhei para mim, naquele momento, com o conhecimento que eu tinha de RPG. RPG para mim era... Pô, tem um RPG... Caraca, esqueci o nome do RPG. Toda hora esqueci o nome desse RPG, que é o sensacional do Play 2, de pirata espacial. Esqueci o nome, cara. Rogue Galaxy. Rogue Galaxy. É Rogue sensacional Galaxy. esse RPG. Sensacional Muito bom. mesmo. Jogaço. Sensacional. Para mim, RPG era aquilo, né? Cidades e NPCs e dungeons para poder explorar, e XP e craftar equipamento. Para mim, RPG era aquilo. Aí chegou e falou, mano, isso é um RPG? Isso é um jogo de ação para mim. God of War 4 RPG. What? Eita. Vocês estão maluco? Vocês estão pinel da cabeça? E depois eu comecei a pensar mesmo. Assim, mano, eu vou dar uma chance. Vou dar uma chance pro Horizon primeiro. O Zero Dawn. E aquilo me trouxe essa coisa, tipo... Cara, ele pode ser totalmente um jogo de ação no questão do gameplay, mas ele tem vários elementos de RPG. Tem XP, tem craft de equipamento, tem escolha de quests, escolhas que interferem na história, né? Então ele tem todas as características de RPG, mas o gameplay dele, ele é um gameplay de um jogo de ação. De ação, Exatamente. É igual Ghost of Tsushima, da mesma forma. Sim. Entendeu? Então, Você assim, pega. Hoje em dia a gente tem vários jogos, né? Eu acho que o mercado e a tecnologia, como ela avançou, ela pede uns jogos mais realistas. E o que adianta você fazer um jogo realista se você vai selecionar no menu a opção atacar, entendeu? Isso é um bagulho que, tipo, legal, bonito, mas tá, sabe? No final das contas, o cara que seleciona no menu, ele tanto tá aí. Se uma mensagem na tela dizendo você deu 23 pontos de ataque, você tirou 23 pontos de HP do inimigo, ou se você teve uma animação hiper mega top, o cara que selecionou no menu, entendeu? Então, assim, o RPG ele virou um negócio de ação, né? Ele foi introduzido para ele, mesclou. Agora você tem o RPG que você tem um gameplay de ação. Você também tem o RPG que é menuzinho, que hoje em dia virou um bagulho nichado, geralmente com waifus. Então, mas assim,
não é porque ele evoluiu para um jogo de ação porque o jogo de RPG por turno estava ficando defasado? Tem gente aí da década que nasceu ali no começo dos anos 2000, 2000 e pouco, que eu conheço que gostam de RPGs, mas os caras só gostam de RPG assim, mais de ação. Eles chegam falando pra mim assim, cara, jogo de RPG por turno eu tô passando distância, é muito chato você bater e ficar o cara esperando. São tempos diferentes, né, cara? Que nem na nossa época, a gente acostumou a ver aqueles bonecos menores e tal, andando de um lado pro outro. Você falou das primeira experiência de RPG, né, que você vai, aí você acha chato, depois você volta e te conquista. Né? Hoje em dia você tem muita coisa aí na cara, né? Tem muito jogo, muita coisa, muita ação e tal. É muito difícil realmente uma criança, eu acho, de hoje em dia, querer voltar para aquela lerdeza, né, de ataca aqui, ataca ali. É claro que ela pode ser convencida. Eu conheço gente nova. Tem um colega meu que ele tem 20 anos agora, ele fez. E, cara, ele ama jogo de Super Nintendo, Nintendinho, sabe? É, tipo, bem mais novo do que a gente, assim, e curte os jogos de Nintendinho. Mas a pessoa precisa experimentar, né? Agora, vai ter vontade de experimentar vendo, assim, só o visual já vai espantar muita gente, né? Infelizmente. Já. E eu sou um cara que gosta de RPG por turnos. Eu curto pra caramba. Eu gosto dessa parada de... Tem vezes que eu paro, muitas vezes eu jogava jogo de RPG por turno, eu parava, olhava pra tela e falava assim, tá, e agora? Qual vai ser o ataque que eu vou fazer aqui? Porque eu sei que o chefe tá esperando dar um ataque. Eu sei que depois que eu atacar, esse filho da mãe, ele vai ter praticamente 2 turnos seguidos. O que eu faço? Né? Mas eu devo de confessar que hoje em dia, quando eu jogo um game de RPG por turnos, do jeito que eu ando cansado, acho que na primeira, segunda batalha eu já tô cochilando. Não é mais tão frenético que nem um jogo de ação, né? Você pega um Final Fantasy XVI hoje que você sai dando porrada em tudo quanto é gente na sua frente, é difícil você cair no sono do que você tá no RPG por turno. Mas isso tem um nome, ô Rick, velhice. Isso tem um nome. Cara, Também. Terceira idade. Mas sabe uma coisa também? Da mesma forma que os jogos evoluíram, é justamente porque o mercado anterior, que nem o senhor falou, era mais a criança, né? O senhor foi o Rick que falou isso, né? Que no caso fazia aquele joguinho mais simples, a criança desenvolvia a memória e tudo mais. Só que aquela criança hoje em dia ela é mais velha, né? E, pô, mano, ela não vai querer sempre jogar a mesma coisa. Então, os caras têm que fazer os jogos pensando na audiência, quem vai comprar os jogos. Hoje em dia não é só criança. Criança joga, mas criança tem o seu tipo de jogo. Por exemplo, o Roblox, que tá um sucesso absurdo, né, com as crianças. A mesma coisa que foi Minecraft um tempo atrás, né? Sempre tem um joguinho assim, mais voltado para criança. Mas o adulto hoje em dia então, o adulto, adolescente, ele é o maior... são os que mais compram um jogo hoje em dia, né? Não é a criança. Então eles têm que fazer o jogo realmente pensando nesse público, né? E aí você não vai fazer uma coisa muito simplesinha também, né? Mas então, assim, o RPG sempre foi um negócio de nicho. O RPG de turno sempre foi o bagulho dos nerds. O bagulho do extremo nerd, sabe? Porque hoje em dia todo mundo é nerd. Mas depende do grau, né? Todo mundo depende. O conceito de nerd mudou, vamos pensar assim, né? Sim. O conceito de nerd mudou. Hoje em dia, o que não era nerd, hoje em dia. Aliás, o que era nerd antigamente, hoje em dia é a pessoa normal. Como pessoa normal, né? Como se nerd não fosse normal. Meu Deus. Se xingou. Né? Mais eu, mega nerd. Então, assim, o RPG sempre foi um negócio de nicho. Sempre foi um negócio de nicho. E vende pouco. A indústria do game ficou de um jeito que hoje em dia não dá para você pensar em vender pouco para um grupinho. O que acontece? Para você vender pouco, você quer fazer um RPG que vai ter um nicho específico, é um orçamento lá embaixo. Né? E aí o que acontece? Você precisa de fazer algumas apelações ali, né? Tem muito jogo japonês aí que você vê que é orçamento mais baixo e tudo mais, mas peito e bunda eles capricham. Ah, sim, então, com certeza. Entendeu? Porque, eles precisam vender. E jogo hoje em dia, para você fazer para os consoles atuais, é uma doideira. Não dá para você fazer um jogo, a não ser que você vá caia direto para um pixelado, para um game maker, né? Uma coisa mais simples de você. Um game indie.
É um jogo mais. Ou você vai para aqueles financiamento coletivo, né? Você pega Pillars of Eternity, por exemplo, foi financiamento coletivo. Ele é um baita caída, de um né, jogo cara? de RPG raiz. Ah, mas Pillars of Eternity é de quando? 2007? Já faz mais de 10 anos, acho que Pillars of Eternity. Deixa eu até procurar aqui. Mais ou menos isso daí. Tem a continuação dele também. Mas ele é um baita de RPG, né? Assim, eu falo baita de RPG de estilo mais raiz de RPG. Mas você pode ver que praticamente você não vê as pessoas falando muito dele. Porque ele é bem nichado. 2015. 2015 tá aí, pô. Tá aí. Foi. Mas ele é bem nichado, ele só conseguiu ir pra frente porque foi financiamento coletivo. Se não fosse isso, não ia conseguir. Sim. O financiamento coletivo meio que deu uma caída hoje em dia. Ninguém mais fala de financiamento coletivo, né? Morreu, mas também né? depois de tanta patifaria que teve, né? Virou. Não vou nem falar nada. Infelizmente teve muito desenvolvedor, né, que realmente só pegou a grana e pulou fora, né?